O sistema nervoso se divide didaticamente em porções, peixes e anfíbios. O sistema nervoso presente, mas muito menos complexo e muito menos desenvolvido em alguns aspectos do que o dos mamíferos, que estão no topo da escala evolutiva. Então, o seu sistema nervoso se desenvolveu bastante. E dentro dessa mesma classe, da classe mamária, tem variações entre organismos que fazem com que algumas porções do sistema nervoso sejam mais bem desenvolvidas do que outras. E a gente vai ilustrar isso aqui. O sistema nervoso ele pode ser dividido em duas porções. O sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, tronco cerebral, a coluna vertebral. O sistema nervoso periférico se subdivide em duas porções também, dependendo do órgão-alvo que eles inervam. Então, o sistema nervoso central, ele se liga ao sistema nervoso periférico sob dois pontos de vista, que é o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Então, o sistema nervoso somático é aquela porção que inerva as células somáticas, como, por exemplo, as células do músculo, da musculatura esquelética, enquanto que o sistema nervoso autônomo tem responsabilidade de ligar o sistema nervoso central às estruturas dos órgãos internos, o coração, o pulmão, os rins, o baço, o fígado. Eles se ligam ao sistema nervoso central, ou se conectam ao sistema nervoso central por meio de uma rede de neurônios. Significa dizer que o sistema nervoso central ele interage com essas células que compõem o sistema nervoso autônomo de um modo independente da vontade do indivíduo. As ações vão acontecendo, ele é autorregular. E aí ele se subdivide em três porções: o sistema nervoso autônomo simpático, o parasimpático e o entérico. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e o entérico, eles controlam diversas estruturas. Então, o coração, o indivíduo sofre um medo intenso, automaticamente ele bate mais rápido. E ele faz isso porque o sistema nervoso autônomo simpático estimula o coração a bater mais rápido, enquanto que o parasimpático diminui o batimento cardíaco. A motilidade intestinal, que é controlada pelo sistema nervoso autônomo entérico, ela vai ser mais bem entendida na fisiologia 2, quando a gente falar do sistema digestório, né, do funcionamento do sistema digestório. Então, aqui a gente falou que o sistema nervoso central é dividido em medula espinhal, que é subdividida em porção cervical, torácica, lombar e sacral, medula oblonga, formada pela ponte e pelo bulbo, o mesencéfalo, o diencéfalo, que é formado pelo tálamo e hipotálamo, e os hemisférios cerebrais, que formam o córtex cerebral e os gânglios da base. Então, tudo isso aqui está representado esquematicamente, desenhado aqui. Então, os hemisférios cerebrais, aqui, o córtex cerebral está na porção mais externa, essa porção aqui. O córtex, os gânglios da base estão mais internamente, não está sendo mostrado aqui, essa subdivisão, mas se a gente cortar, a gente vai observar esses tecidos com mais facilidade, e ele tem regiões específicas. O córtex cerebral, por exemplo, tem regiões específicas que hoje já se conhecem, que são importantes para o controle, né, de várias ações motoras, a audição, o olfato, a temperatura, o controle da temperatura, tudo pode ser controlado pelos hemisférios cerebrais, tanto a musculatura esquelética quanto aos órgãos. Os órgãos como o coração, pulmão, estruturas que também recebem um controle cerebral autônomo ou não. Então aqui a gente tem o diencéfalo, o mesencéfalo, a medula oblonga, que é formado pela ponte e pelo bulbo, ao mesencéfalo, que se conecta ao diencéfalo. E aqui o cerebelo, que é uma outra porção do sistema nervoso central bem especializado, que a gente vai falar mais na frente. Lembra que a gente falou que os hemisférios cerebrais, eles são regiões especializadas para desenvolver, receber informações e enviar informações para diversas partes do organismo. Então, por exemplo, existem regiões onde você tem o córtex somatosensorial, que é responsável pela captação de sensações de estrutura, temperatura, tato, pressão. O córtex olfatório, que é responsável pela detecção do olfato. O córtex motor, que é essa região aqui, que é responsável por controlar as ações motoras. O córtex visual, que é responsável pela porção de controle das ações captadas pelos órgãos visuais. Então, recebe informações dos olhos, são processados aqui, interpretados em diversas regiões. Então, uma região pode ativar e ela, obviamente, está conectada a outra através de sinapses, através de uma rede de neurônios que está integrado. Então a gente viu que esses hemisférios cerebrais eles podem ter maior ou menor desenvolvimento de acordo com
a função desse organismo no ambiente. Animais de hábito noturno, como o társio e o rato, por exemplo, eles têm porções mais desenvolvidas do córtex cerebral visual. Falei para vocês, ó, o chimpanzé e o ser humano, como são animais de hábito diurno, eles não precisam ter um córtex visual tão bem desenvolvido quanto os animais de hábito noturno. O gato doméstico, ele consegue enxergar muito mais à noite, eles precisam de um córtex occipital mais bem desenvolvido para que ele possa enxergar melhor sua presa, da mesma forma que a presa dele que vive durante a noite também precisa proporcionar um córtex visual mais bem desenvolvido, que ele possa escapar ou tentar ter chance de escapar do seu predador. Agora vejam que o córtex associativo, ele é muito mais desenvolvido no ser humano e no chimpanzé do que nesses outros indivíduos aqui, se a gente for comparar proporcionalmente. Isso significa dizer o quê? O córtex associativo, ele recebeu esse nome justamente porque é a região do cérebro, né, dos hemisférios cerebrais, que são importantes para realizar associações, estão relacionadas à cognição, ao aprendizado. Por isso que eles aprendem muito mais rapidamente e têm maior capacidade de fixar informações, ter um raciocínio maior, né? Então o chimpanzé, veja, comparativamente o homem, ele tem uma distribuição do córtex cerebral muito semelhante ao do ser humano. O desenvolvimento das áreas dos hemisférios cerebrais, eles estão relacionados com a função que esses indivíduos desempenham no ambiente. Aqui, por exemplo, ó, o amarelinho, que é o córtex olfatório, muito desenvolvido também em animais de hábito noturno, do que nos animais de hábito diurno, como o ser humano e o chimpanzé, que tem um córtex olfatório bem pouco desenvolvido. Então, esses indivíduos têm uma maior capacidade de sentir odores que o ser humano. A mesma coisa em relação à audição. Olha o córtex auditivo. Vejam que aqui esses indivíduos têm uma maior representatividade de distribuição do córtex auditivo do que o ser humano, que é o chimpanzé. Então, eles conseguem, o rato e o társio conseguem ouvir melhor, sentir odores melhores e ver melhor que os seres humanos. Em contrapartida, eles têm uma menor capacidade de raciocínio, uma menor capacidade de realizar a associação, porque o córtex associativo deles é menos desenvolvido. Então, os neurônios são formados a partir da placa neural, que é um espessamento do ectodérmio, forma o tubo neural por meio da dobradura da placa neural, as vesículas cerebrais e as flexuras do tubo neural. Tudo são graus de desenvolvimento do sistema nervoso. Então vejam que o mesencéfalo, o proencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo são estruturas que vão se desenvolvendo e vão formando diversas outras porções. Internamente, se eu cortar, essas estruturas elas não são densas, né? Não é uma massa maciça. Internamente tem orifícios que são formados pelos os ventrículos cerebrais, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo. Dentro desses ventrículos corre um líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que é drenado através de orifícios aqui para proteger toda essa estrutura cerebral aqui e a medula espinhal. Então todas essas estruturas são protegidas pelo líquido céfalo-raquidiano. Vejam uma visão aqui do sistema nervoso central, com seus ventrículos laterais, aqui ó, internamente o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, e daqui sai um canal medular, ó, na medula espinhal. Aqui tem as porções cervical, torácica, lombar e sacral da medula espinhal, formando as ramificações da porção sacral, que é formada pela cauda equina, semelhança com a cauda de um equino, então a porção final é chamada de cauda equina. Então aqui a gente vê toda a estrutura do líquido cerebral e revestindo essa estrutura do líquido cerebral as meninges cerebrais. As meninges nada mais são do que proteção, formada pela dura mater, aracnoide e a pia mater. A pia mater ela entra em contato direto, são membranas que entram em contato direto com o sistema nervoso central, aqui mostrada marrom, né? A aracnoide move um espaço que é chamado subaracnoide, esse espaço aqui por onde o líquido céfalo-raquidiano vai correr. Toda essa massa cerebral e essa massa coluna vertebral, ela é revestida por esse líquido céfalo-raquidiano, protege contra as estruturas de choques mecânicos. Então, outra camada é a dura mater, que está em contato direto com a estrutura do tecido ósseo. Lembram que a gente falou para vocês que o tecido nervoso ele é um tecido altamente especializado, então ele precisa ser muito protegido. Então, o que é que protege esse tecido? Então, a calota craniana, ela protege toda aquela estrutura do cérebro de revestimento.
Então, o crânio reveste a porção mais superior do sistema nervoso central, enquanto que os ossos da coluna vertebral protegem toda a medula espinhal. Então, vejam que tudo isso aqui é o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo tem uma função de revestir essa estrutura que é altamente nobre dentro do sistema nervoso. A gente já falou de tudo isso, que esses ventrículos cerebrais produzem o líquido cefalorraquidiano, aqui nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, e daqui eles migram aquele espaço subaracnoide que reveste toda essa estrutura aqui. E outra estrutura, ó, mostrando o líquido cefalorraquidiano em mais detalhe. Aqui ele migra, ó, desde as porções mais superiores até toda a coluna vertebral, e mostrando o detalhe mais aumentado das meninges, aqui vermelha, a pia mater, em azul a aracnoide, né, o espaço subaracnoide. E essas estruturas são esse espaço subaracnoide por onde os vasos sanguíneos penetram também, vasos sanguíneos e linfáticos que irrigam o tecido cerebral, que é chamada barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica, ela é essa porção que é revestida pela parede do vaso sanguíneo e a pia mater que está em contato, essa membrana, essa meninge que está em contato com ela. E células da glia, como os astrócitos, também reveste e faz com que esse vaso tenha uma menor permeabilidade do que um vaso de um tecido epitelial, por exemplo. Aqui a mesma coisa em relação à visão transversal da medula espinhal. Então aqui você tem as vértebras da coluna vertebral. Internamente você tem a medula espinhal. Então a medula, a porção mais interna, e a porção mais externa é formada pelo córtex. Então vejam que isso aqui tudo é parte do sistema nervoso central. Essa medula espinhal, ela se conecta ao sistema nervoso periférico em ramos dorsais e ramos ventrais. Os ramos dorsais estão aqui em cima, os ramos ventrais aqui embaixo. Vejam que essa conexão ela é simétrica, que tem de um lado, tem do outro lado. Então, esses ramos dorsais aparecem desse lado e desse lado. Os ramos ventrais aparecem desse lado e desse lado. Entenderam? Então, dentro dessa organização, essas vias aqui, dorsais e ventrais, elas levam informação para a periferia e trazem informação da periferia. E é dessa forma que o sistema nervoso central se comunica com o sistema nervoso periférico, seja por meio dos músculos, da musculatura, seja por meio dos órgãos internos. Outra figura aqui mostrando a medula espinhal com todas as suas estruturas, a organização. Se vocês entenderem a organização do sistema nervoso central, fica fácil entender como processa-se a função. Então aqui, ó, dura mater, aracnoide e pia mater. Então lembrando que entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço chamado espaço subaracnoide, por onde os vasos sanguíneos chegam, né, por onde o líquido cefalorraquidiano está presente. Então vamos, já que a gente falou do líquido cefalorraquidiano, vamos entender as principais funções desse líquido. A gente já viu onde ele se forma, né, que boa parte dele nos plexos coroides, né, e nos ventrículos cerebrais, e ele tem função de absorver choques mecânicos, realizar a manutenção da homeostasia regional, o controle da homeostasia regional do tecido do sistema nervoso central, regular a pressão intracraniana. Então, eu já falei para vocês, né, que se aumenta a produção desse líquido, significa dizer que essa pressão também aumenta. E óbvio que uma pressão alta no crânio ou no sistema nervoso central, na coluna vertebral, não é benéfica para o sistema. Ela pode causar lesões sérias no sistema. Então, o líquido cefalorraquidiano também tem essa função de regular essa pressão, principalmente a pressão intracraniana, de dentro do crânio, que é onde ele é produzido. Ele também tem função de remoção de metabólitos cerebrais. Então, bem aqui, como eu falei, ó, 70% desse líquido cefalorraquidiano é formado nos plexos coroides e 30% nos ventrículos cerebrais, no espaço subaracnoide. Então está aqui, ó. Nesse espaço subaracnoide a gente tem boa parte da formação do líquido cefalorraquidiano e cerca de 30% é formado nos próprios ventrículos cerebrais. Aqui, ó, espaço subaracnoide, né, por onde é formado o líquido cefalorraquidiano, e cuja função principal é proteção, né? Então ele serve, ó, ele impede que esse tecido aqui, que é o tecido do sistema nervoso central, por exemplo, o tecido cerebral ou o tecido da medula espinhal, ele entre em contato direto com a porção mais dura, mais rígida do tecido ósseo, porque antes dele entrar em contato tem um líquido
que amortece esse impacto. Além desse líquido amortecer, ainda tem o revestimento dessas membranas, das meninges, né? A pia mata, a aracnoide e a dura mata. Então, onde localiza-se o líquido cefalorraquidiano? Ele está somente no sistema nervoso central. Aqui mostra aqueles vasos que nós comentamos do sistema nervoso central, que chegam ao sistema nervoso central. Esses vasos têm uma proteção extra para fazer o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, a barreira hematoencefálica nada mais é do que uma proteção do vaso sanguíneo que chega no sistema nervoso central. Vejam que um capilar comum do tecido, né, do tecido muscular ou da própria pele, ele é revestido por células endoteliais, que são essas células laterais aqui, e existe um espaço entre essas células aqui. Então, as trocas de substâncias, nós falamos na aula passada, a difusão, a osmose, são maneiras com que a membrana celular tem para realizar trocas de substâncias, seja para a célula, próprios constituintes do sangue. Eles têm duas maneiras de passar, essas substâncias têm duas maneiras de passar para o sangue. Do sangue, eles passam atravessando as membranas plasmáticas dessas células aqui, das células endoteliais, dos capilares sanguíneos, ou passa pelo espaço que existe entre esses capilares. Então, óbvio que quando a substância no sangue ela é muito grande, ela não vai passar pela membrana da célula, do capilar, ela vai passar por esse espaçozinho aqui, que tem entre os capilares sanguíneos, entre as células que compõem o endotélio dos vasos sanguíneos. Substâncias grandes, em geral, passam por esse espaço aqui. Então, um vírus, uma bactéria, ele normalmente busca esses espaços endoteliais para que eles escapem do sistema imune. Vejam que essa organização aqui do lado direito da tela de vocês, ela mostra como é um capilar sanguíneo do tecido cerebral ou do sistema nervoso central. Vejam que aqui existem células que estão diminuindo esse espaço aqui. Num capilar normal, comum, da pele ou do músculo, a gente tem esse espaço aqui. Esse espaço ele é muito mais fechado aqui, porque essas mesmas células endoteliais aqui, elas estão revestidas por um outro tipo celular que auxilia no fechamento desse espaço aqui e também por outras células que são células do sistema nervoso, neurônios e células da glia. Então, quais são os constituintes do sangue e quais são os constituintes do líquido cefalorraquidiano? Se a gente for ver, o líquido cefalorraquidiano e o sangue, eles têm constituintes muito semelhantes. A gente vê aqui o sódio, o potássio, o cloreto, só como alguns exemplos, né? A glicose, proteínas e o pH. Então vejam que tem uma semelhança entre algumas estruturas, excetuando-se as proteínas. Se a gente for ver aqui, as proteínas elas estão muito mais concentradas no sangue, ele tem de 6 a 8 vezes 10 elevado à terceira proteínas no sangue, enquanto que as proteínas presentes no líquido cefalorraquidiano, elas têm de 15 a 45 miligramas por decilitro. Então, uma quantidade bem menor de proteínas aqui do que aqui no sangue. Isso é importante para controlar o que a gente chama de osmolaridade do sangue e do líquido cefalorraquidiano. Então, vejam que o sódio ele tem uma concentração semelhante no líquido cefalorraquidiano e no sangue. O potássio também tem uma concentração semelhante, mas levemente menor no líquido cefalorraquidiano em relação ao sangue. Os íons cloretos têm uma concentração relativamente maior no líquido cefalorraquidiano em comparação com o sangue. Né? E glicose, vejam que tem semelhanças nas concentrações de glicose. Se a gente for considerar que a glicose é uma molécula energética muito importante para o metabolismo da célula, até que o líquido cefalorraquidiano tem uma grande concentração de glicose, porque tem de 50 a 75 miligramas por decilitro de glicose no líquido cefalorraquidiano, enquanto que no sangue é um pouco maior, mas lembrem que no sangue essa glicose é espalhada para todas as células dos tecidos. Precisando de muita glicose, significa dizer que ele tem que ter esses constituintes que banham essa estrutura, tem que ter alta concentração de glicose para disponibilizar a glicose e facilitar o metabolismo da célula. Aqui aquela mesma figura mostrando a fluidez, né, e como o líquido cefalorraquidiano
ele se espalha por todo o sistema nervoso central. E ele está sempre concentrado na porção subaracnoide, né, do espaço subaracnoide. Aqui mostrando num animal, né, num cão, aqui o exemplo do cão, onde os plexos coroides ajudam a formar o líquido cefalorraquidiano. Nós falamos. Nesse orifício, você pode puncionar o líquido cefalorraquidiano e enviar esse líquido para um laboratório e, a partir daí, o laboratório realizar a avaliação desse líquido cefalorraquidiano. A partir daí, por exemplo, quando se suspeita de um quadro de infecção, né, nas meninges, que é a meningite, ela pode ser diagnosticada a partir da punção do líquido cefalorraquidiano. Então, dentro desse aspecto do sistema nervoso, a gente pode dividir o sistema nervoso como estrutura que compõe dois tipos de células básicas, né, que compõem o sistema nervoso central e periférico. São os neurônios como unidade fundamental. Então, os neurônios são as células principais do sistema nervoso, enquanto que as células da glia são células de suporte aos neurônios, né? Elas servem para nutrir, ajudar na nutrição desses neurônios, ajudar no processo de formação dos neurônios, né, no processo de sustentação dos neurônios e organização do tecido. Então, elas têm origem no tubo neural, como eu falei para vocês no início, né, esse túbulo neural, se a gente for ver no início do desenvolvimento embrionário, ele é formado por células precursoras do desenvolvimento, células-tronco, que elas se diferenciam à medida que o sistema nervoso vai se organizando. Então, a gente tem aqui desses neurônios iniciais, né, as células mesenquimais, são células precursoras, células-troncos, vão se diferenciar em diferentes tipos celulares, que a gente tem aqui, né, o neurônio propriamente dito e as células da glia. Então, neurônios, a gente tem diversos tipos de organização de neurônio, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E também tem diversos tipos de células que formam o que a gente chama células da glia. Então, a gente tem aqui os astrócitos protoplasmáticos, os astrócitos fibrosos, os oligodendrócitos, são tipos de células da glia, não são neurônios, são células da glia. E esses aqui que são os neurônios propriamente ditos, cuja função primordial é a comunicação do sistema nervoso central, certo? Aí, vamos entender primeiro a função dos neurônios e depois associar essa função às células da glia. Então, dentro desse aspecto, as unidades morfofuncionais do sistema nervoso central são os neurônios. E eles são, a principal função dele é a propagação do que a gente chama de impulso nervoso. Então, primeiro a gente precisa entender anatomicamente como é que o neurônio é constituído. Ele é constituído basicamente por 4 porções, que são os dendritos, o corpo celular, o axônio e as terminações nervosas. Então, os dendritos são essas regiões aqui do neurônio. Esses dendritos nada mais são do que prolongamentos da própria membrana celular. E ele tem a função de captar informações. Então, essas informações são captadas por meio desses neurônios e propagadas para o corpo celular, que é essa estrutura aqui. Corpo celular também é chamado de soma ou pericárdio. No corpo celular, a gente tem a maior parte das organelas intracelulares, tanto uma célula bem desenvolvida e uma célula altamente especializada. Então, aqui dentro você tem um citoplasma com diversas organelas, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, né, vesículas secretoras, uma infinidade de organelas, um núcleo celular importante, revestido por uma membrana nuclear, né, que caracteriza toda aquela célula que nós comentamos ontem, as células eucariontes. Do corpo celular, ele se prolonga, o neurônio tipo, por uma estrutura que é chamada de axônio, que é essa estrutura aqui. O axônio nada mais é do que um prolongamento do corpo celular junto com o seu citoplasma. Tem as porções finais dos neurônios que são chamadas de terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas nada mais são que zonas de comunicação entre um neurônio e outro. Então, aqui a gente tem diversos tipos de neurônios. A gente pode classificar os neurônios como neurônio aferente, eferente e o neurônio intermediário. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um neurônio típico, um neurônio que a gente chama de neurônio aferente. Qual a função do neurônio aferente? Vejam que tem células aqui. Então, esse neurônio aqui, ele faz a comunicação entre a periferia e o sistema nervoso central. Por isso, ele é chamado de aferente.
ele leva informação para o sistema nervoso central. Quando essa informação chega até o sistema nervoso central, ele faz sinapse, ele se comunica com esses outros tipos de neurônios aqui, que são chamados neurônios intermediários. E a partir dessa comunicação com os neurônios intermediários, essa informação chega até o sistema nervoso central, é processada, e aí pode vir ou não uma resposta a esse estímulo que foi dado aqui, e captado pelo neurônio aferente. Então, quando essa resposta vem pelo neurônio intermediário, ele estimula as ações do que a gente chama de neurônio eferente. O neurônio eferente é esse neurônio aqui. Então, o neurônio eferente, ele sai do sistema nervoso central, trazendo informações do sistema nervoso central e vai até a periferia. Então, dentro desse aspecto, o neurônio aferente, ele traz uma informação para o sistema nervoso central. E o eferente leva uma informação do sistema nervoso central. Essas informações, elas são mediadas por esses neurônios que estão integralmente dentro do sistema nervoso central, e são chamados, portanto, de neurônios intermediários. Intermediários porque eles fazem a comunicação entre o neurônio aferente e o eferente. Então, dentro disso aqui, existem dois tipos de comunicação. A comunicação que ocorre entre um neurônio e outro, que é chamado sinapse neuronal. Então, o que é a sinapse? Nada mais é do que uma junção especializada que um terminal axonal faz em contato com outro neurônio. Lembrem que a gente falou que o neurônio típico ele é dividido em dendritos, corpo celular, axônio e terminações nervosas. Então, os dendritos captam a informação inicial juntamente com o corpo celular. Essa informação ela se propaga pelo axônio da célula e chega até as terminações nervosas. Então, nas terminações nervosas, existe, se a gente ampliar essas terminações nervosas aqui, a gente vai ver que essa terminação, ó, ela tem uma membrana típica, e esse processozinho aqui que a gente está mostrando é um mecanismo de exocitose que nós comentamos na aula passada. Ó. A exocitose porque a membrana dessas vesículas secretoras aqui estão eliminando partículas que são suficientemente grandes que não conseguiriam passar por difusão pela membrana celular. Então, como é que elas têm que passar? Através de um mecanismo de exocitose. E a partir daí ela estimula a membrana dessa outra célula aqui, que é o neurônio eferente. Então, o mecanismo de exocitose, por exemplo, é ilustrado através da molécula chamada de acetilcolina. Então, aqui tem um neurônio típico, que está representando apenas a porção terminal desse neurônio, terminal do axônio desse neurônio. E aqui, ó, mostrando o mecanismo de exocitose da acetilcolina, essa substância que é eliminada através da fusão das vesículas, da membrana das vesículas secretoras com a membrana da célula. Então, a acetilcolina é jogada aqui na fenda sináptica, ela se liga a um receptor para ela nessa fenda sináptica, e a partir daí ela é metabolizada nessa fenda sináptica e quebrada novamente, porque se a acetilcolina ficar presente aqui, ela vai continuar estimulando o neurônio subsequente. Portanto, ela precisa ser quebrada por enzimas, como a acetilcolinesterase, que quebra em colina e ácido acético. E essas substâncias são recicladas para formar novas substâncias de acetilcolina. Quais são as funções das células da glia? Então, as células da glia elas têm funções base como sustentação, revestimento, nutrição e comunicação. Essa última função aqui de comunicação da acetilcolina, ela é feita a partir de substâncias descobertas muito mais recentemente, como o próprio ATP. O ATP é muito utilizado na comunicação entre as células da glia. Antigamente achava-se que apenas os neurônios eram responsáveis pela comunicação dentro do sistema nervoso central, através das sinapses. Então, os oligodendrócitos são essas estruturas aqui, os astrócitos e a micróglia, que são esses principais tipos de células da glia. Então, vejam que as células da glia elas servem de revestimento e sustentação. Por que elas servem de revestimento, sustentação e nutrição? Porque, ó, se você vê aqui, essa célula aqui, que é uma célula da glia, um astrócito, ela comunica e aproxima os vasos sanguíneos de um neurônio. Então, aqui a gente tem o axônio de um neurônio, revestida por células da glia, que são essas aqui, ó, por exemplo, os oligodendrócitos, eles revestem as células da glia. Então, aqui tem um oligodendrócito revestindo o axônio de um neurônio, e esse oligodendrócito aqui serve de
isolante elétrico, como a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Essa célula da glia ela serve para produzir uma substância que é chamada de mielina, e a mielina ela ajuda a propagar o impulso nervoso. A comunicação entre outro neurônio acontece pelo que a gente chama de potenciais excitatórios pós-sinápticos e os potenciais inibitórios pós-sinápticos. Quando a gente falou anteriormente naquela rede de neurônios que compõem o sistema nervoso central, o neurônio, esse neurônio aqui, ele recebe informações de vários neurônios ao mesmo tempo. Então é muito complexo o sistema nervoso, né? Então essa célula está recebendo estímulo de diferentes células. E como é que ocorre esse estímulo? Através da propagação do impulso nervoso. Então, a célula ela pode sofrer uma excitação na membrana, para que aí, a partir daí, essa excitação ela se propague por todo o sistema, por toda a estrutura do axônio e finalmente chegue até outra célula. Então vejam que aqui tem neurônios que estão estimulando a membrana dessa célula através dos potenciais excitatórios pós-sinápticos e outros neurônios que estão inibindo esse potencial de ação para essa célula. Então, o que vai predominar sobre o estímulo que vai ser propagado é quando o potencial de ação ele é suficientemente forte para se propagar por todo o axônio do neurônio. Vejam que esse neurônio aqui está mandando um potencial inibitório e esse aqui está mandando um potencial excitatório. Vejam que a intensidade desses potenciais de ação são semelhantes. Então, eles se anulam, esses potenciais. Enquanto que esse neurônio aqui ele está mandando um potencial intenso de excitação. A intensidade desse estímulo aqui é maior que a desses outros dois aqui, significa dizer que quem vai predominar é o estímulo dado por esse neurônio aqui. Então, o que são potenciais excitatórios e potenciais inibitórios? São estímulos que são dados por diversos neurônios ao mesmo neurônio, em que esses estímulos podem ser contraditórios. Então, se você tem dois estímulos intensos, isso vai fazer com que esse estímulo ultrapasse o que a gente chama de limiar de excitabilidade. Uma vez que ultrapassou esse limiar de excitabilidade, a membrana celular se despolariza e uma vez despolarizada, ela vai estimular um neurônio subsequente. Aqui a gente pode medir graficamente esses estímulos. Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando a despolarização da membrana no momento em que ela está em repouso aqui e a repolarização da membrana. Enquanto que o potencial inibitório, vejam que se ele for da mesma intensidade, ele anula o potencial excitatório. Então, quando é que o potencial excitatório prepondera sobre o potencial inibitório? Quando esse estímulo que foi dado aqui, da transmissão da sinapse, ele ultrapassar o que a gente chama de limiar de excitabilidade. Aqui a gente vai mostrar o potencial de ação sendo executado no neurônio. Então aqui a gente tem um potencial de repouso, aqui o potencial excitatório inicial e a propagação, a somatória dos potenciais de ação. Então, quando vários estímulos são dados, eles se somam, ultrapassam o limiar de excitabilidade e a propagação acontece através de uma despolarização da membrana, uma repolarização da membrana, hiperpolarização. E aí depois a membrana volta ao seu estágio inicial de repouso. O potencial elétrico da membrana. Lembra o que eu falei para vocês? Que a membrana ela possui uma polaridade elétrica. No repouso, essa polaridade elétrica ela é positiva fora da membrana e negativa dentro da membrana celular. No meio intracelular, a gente tem cargas elétricas negativas e no meio extracelular a gente tem cargas elétricas positivas. Lembram disso? Então isso se dá por quê? Porque no repouso a membrana ela é mantida por três fatores, a bomba de sódio e potássio, a permeabilidade seletiva da membrana aos íons potássio e os ânions presos à célula. Então por isso que dentro da célula fica mais negativo e fora da célula fica mais positivo. Entretanto, nós temos na membrana celular do neurônio canais, que são os canais de sódio e potássio. Nada mais são do que proteínas
que permitem a entrada e saída de potássio na célula, né, e a entrada e saída de sódio na célula. Então vejam aqui, ó, como é que funciona o potencial de ação. O potencial de ação ele acontece quando um estímulo é dado pela membrana. O que é um estímulo? O estímulo pode ser um estímulo visual, um estímulo olfatório, um estímulo auditivo, um estímulo tátil. Quando o cão escuta a voz do dono, ou ele sente o cheiro do dono, esse estímulo chegou no sistema nervoso central dele. Como é que ele chegou no sistema nervoso central dele? Ele chegou por meio da captação do estímulo olfativo. Então, o nariz tem células receptoras olfativas que estão conectadas a neurônios. Esses neurônios aferentes, eles mandam informação ao córtex cerebral. O cão reconhece esse odor, esse olfato do dono e responde a essa mensagem. Então, ele pode latir, ele pode balançar a cauda, ele pode manifestar diversas ações comportamentais pelo cheiro que ele reconheceu, ou pela audição, pelo som que ele ouviu da voz do seu dono. E aí ele manifesta automaticamente. Então, como é que essas mensagens se propagam? Elas se propagam pelo que a gente chama de potenciais de ação. Os neurônios captam essas informações, mandam ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso central remete essas informações de volta, né, fazendo com que o indivíduo manifeste de alguma forma. Então, o potencial de ação nada mais é do que a quebra do que a gente chama de potencial de repouso. Então, quando a célula não é estimulada, a gente fala que ela está em repouso. A membrana do neurônio está em repouso. Por quê? Porque ela não está sendo estimulada. Então, se não tem um estímulo auditivo, no exemplo que eu dei, ou um estímulo visual, essa membrana se mantém em repouso, né? No momento em que há um estímulo, seja ele auditivo, olfativo, elétrico, né, o sistema nervoso capta isso e manda uma resposta a esse estímulo. Ou não, ele vai mandar uma resposta se o estímulo foi suficientemente forte para ser captado. Se o estímulo não é suficientemente forte para ser captado, esse estímulo não vem, né? Então, dentro desse aspecto, a gente pode medir graficamente o potencial de ação na célula. Como é que é feito isso? Isso foi entendido através de microeletrodos. Então, pequenos eletrodos foram introduzidos aqui na célula e foram dados estímulos a essa célula, a membrana que é captada esses estímulos pelos dendritos. Uma vez que esse estímulo foi captado, ele pode ser medido em volts, né, em milivolts. Então, essa milivoltagem, ela mostra que no interior da célula, se a gente for ver aqui o gráfico, ele é negativo para baixo e positivo para cima. Então, vejam que em repouso, a voltagem elétrica da célula, dentro da célula, é negativa. Então, se eu dou um estímulo aqui, eu vou ver que há uma inversão das cargas elétricas. Então, o que era negativo dentro passa a ficar positivo. Por que essas cargas elétricas se invertem? Porque no repouso, a bomba de sódio e potássio, que era o principal mecanismo de manter o repouso na célula, a gente viu ontem, porque ela joga 3 sódios para fora da célula e coloca só 2 moléculas de potássio para dentro, deixando eletricamente o meio interno mais negativo e o meio externo mais positivo. Quando você dá um estímulo na célula, a gente automaticamente detecta essa alteração na milivoltagem. Ele vai deixando de ficar mais negativo, vai deixando de ficar menos 60, menos 75 milivolts e vai subindo. Por que vai subindo? Porque a bomba de sódio e potássio para de funcionar no momento que o estímulo é dado e abrem-se canais de sódio na membrana celular. A gente viu ontem que o sódio ele é muito mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Consequentemente, se ele é mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, por difusão facilitada, o sódio vai e entra na célula, por meio do seu gradiente de concentração, né, em favor do seu gradiente de concentração, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, quando o sódio entra na célula, o meio externo ele deixa de ficar mais positivo e ele vai ficar mais negativo, porque está saindo uma carga positiva daqui. E como esse meio interno está entrando uma carga positiva, que é o sódio,
aqui vai ficando mais positivo. Então aqui, ó, no início da despolarização da membrana do axônio, a gente vai vendo que as cargas elétricas internas vão ficando mais positivas e as cargas elétricas externas vão ficando mais negativas. Por quê? Porque abriram-se canais de sódio na membrana da célula. Então isso vai se propagando, ó, pelo gráfico até essa estrutura aqui, ultrapassando o que a gente chama de limiar de excitabilidade, limiar de excitação, que está bem aqui, por aqui, né, em torno de menos 50 milivolts. E aí, quando isso acontece, todos os canais de sódio da membrana celular se abriram. Então, o sódio entrou na célula. Depois, ó, esses canais de sódio vão se fechar. Ao se fechar, não entra mais sódio. E abrem-se canais de potássio na célula. Ora, o potássio é uma carga elétrica positiva. E onde ele está mais concentrado? O potássio. A gente viu ontem que ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Então, se abre um canal de potássio para ele, uma proteína, o potássio acaba escapando do meio intracelular e vai para o meio extracelular por uma difusão, é chamada de difusão facilitada. Uma proteína aqui do tipo uniporte, né? Porque transporta uma única substância em um único sentido. Essa proteína também é do tipo uniporte, ela está transportando sódio de fora para dentro, enquanto que essa aqui está transportando potássio de dentro para fora. Ora, a saída do potássio da célula faz com que o meio que estava mais positivo aqui pela entrada do sódio, agora volte a ficar mais negativo, porque está saindo uma carga positiva. O potássio é um cátion, né? Uma substância de carga elétrica positiva. Então, se agora está saindo uma carga positiva, aqui volta a ficar mais negativo, né? E está chegando uma carga positiva aqui. Então, aqui volta a ficar mais positivo. Então, isso aqui, ó, é medido graficamente. Então, aqui chama-se despolarização da membrana. E aqui a membrana está se repolarizando. Ela está se despolarizando por quê? Porque no repouso ela era negativa dentro e positiva fora. Então, à medida que os canais de sódio se abrem na célula, na membrana celular, o sódio, por ser uma carga positiva, vai tornando esse meio mais positivo. Então, o meio intracelular vai ficando mais positivo e está perdendo uma carga positiva aqui, esse meio vai ficando mais negativo. Chega um ponto que todos os canais de sódio se fecharam, que é esse pico aqui, ó. Então, os canais de sódio se abriram aqui e aqui eles se fecharam. Ao fechar o canal de sódio, não entra mais sódio na célula. E automaticamente abrem canais de potássio. Ora, os canais de potássio abrindo, agora o que é que vai acontecer com o potássio? Ele vai sair da célula. Por que ele sai? Porque ele está mais concentrado dentro do que fora da célula. E abriu-se um canal para ele, então ele vai sair da célula. Ao sair da célula, a membrana vai se repolarizando. Estão vendo aqui? Então, ela vai voltando a uma condição semelhante ao que tinha antes do estímulo, né? Então, isso aqui chama-se despolarização da membrana, abertura de canais de sódio, e repolarização da membrana, com o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio. A hiperpolarização ela faz com que o potencial de membrana da célula fique mais negativo que durante o repouso. Então, por algum tempo, ainda ficam abertos canais de potássio e ele continua saindo. Por isso que aqui fica mais negativo. Depois, ó, esses canais de potássio se fecham todos e a célula volta a ficar no estágio de repouso. O potencial inibitório ele favorece a abertura dos canais de potássio, enquanto que os potenciais excitatórios favorecem a abertura de canais de sódio, né? O potássio tem mais permeabilidade do que o sódio na célula. Então, essa hiperpolarização aqui acontece justamente porque os canais de potássio eles demoram mais a se fechar. E isso é o que a gente chama de período refratário do potencial de ação. Ele serve também para evitar que a célula, ao sofrer um novo estímulo aqui, ela se despolarize novamente. Então aqui, ó, é mais uma figura falando sobre isso, sobre o potencial de repouso. Ó. No potencial de repouso, canais de sódio e potássio estão fechados. E quem é que está funcionando durante o repouso?
a bomba de sódio e potássio. Quando eu falo dos canais de sódio e potássio fechados aqui, são esses canais que são abertos por proteínas do tipo uniporte. As proteínas antiporte, né, que transportam sódio e potássio ao mesmo tempo, que é a bomba de sódio e potássio, que no repouso elas estão abertas, estão funcionando. A bomba de sódio e potássio está funcionando. Quando eu falo de potencial de repouso, canais de sódio e potássio estão fechados, estou referindo a esses canais que favorecem a entrada ou saída do sódio e do potássio por meio da abertura de proteínas do tipo uniporte, entendeu? Então, quando eu dou a abertura, quando eu promovo a abertura dos canais de sódio, ocorre uma despolarização. Então, está aqui mostrando tudinho, ó. Então, repouso, despolarização da membrana. Se essa despolarização ultrapassou o que a gente chama de limiar de excitabilidade, todos os canais de sódio da membrana se abrem. E ao se abrirem, há um intenso influxo de sódio para o interior da célula. E os canais de potássio continuam fechados. Bem aqui, ó, nesse tempo aqui, isso aqui é medido em tempo, ou seja, isso dura milésimos de segundo. Lembre que esse tempo aqui, ele é medido em milésimos de segundo. Então, isso é muito rápido. Então, vocês têm uma ideia, 1 milésimo de segundo é como se você pegasse 1 segundo e dividisse por 1000. Pulso nervoso, ou a propagação dos potenciais de ação, né? PA significa potenciais de ação, eles acontecem de duas formas, né? Por um axônio que a gente chama de axônio mielinizado, né? E o axônio, que no caso aqui é o amielinizado. Então, o que é um axônio amielinizado? É aquele que não é revestido pelas células de Schwann ou oligodendrócitos, aquelas células da glia. As células da glia, quando ele reveste esse axônio aqui, a gente chama esse axônio de mielinizado. Por quê? Porque ele produz, essas células produzem uma substância, que é a mielina, que favorece a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, no axônio amielinizado, A significa ausência da mielina, ou dessa substância, que é a mielina, significa dizer que a propagação é mais lenta pelo sistema nervoso. Por que é mais lenta? Ora, porque toda a membrana celular ela vai ter que se despolarizar para que o potencial de ação se propague para a célula subsequente. Então, significa dizer que se toda a membrana precisa se despolarizar, esse processo torna-se mais lento, né? Então, esse é o exemplo mais básico da propagação. Então, ó, o estímulo chegou aqui nos dendritos e no corpo celular e automaticamente essa membrana é estimulada. Aqui, a gente diz que a membrana está em repouso. Ó. O estímulo chegou aqui. Quando esse estímulo chegar até aqui, essa porção, ela vai se despolarizar. Agora, no momento que ele não chega aqui ainda, ela está em repouso. Toda a membrana aqui está em repouso. Por que eu sei que ela está em repouso? Porque tem cargas positivas fora e cargas negativas dentro. Aí, no momento que esse estímulo chegou até aqui, ó, o que é que vai acontecer? Essa parte da membrana abre canais de sódio. Ora, o sódio, como ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, por difusão facilitada, ele entra na célula. O sódio é uma carga positiva. Então, esse meio aqui torna-se mais negativo, porque ele está perdendo uma carga positiva. Enquanto que esse meio aqui torna-se mais positivo, porque está chegando uma carga positiva aqui, que é o sódio. Né? Vejam que essa outra porção da membrana ainda está em repouso. Por quê? Porque não abriram-se canais de sódio nessa porção aqui. Aí, quando os canais de sódio se abrirem nessa outra porção aqui, ó, vejam que é o que está acontecendo aqui. Ó. Ela vai se despolarizar, ou seja, aqui vai ficar mais negativo e aqui vai ficar mais positivo, enquanto que essa outra porção que estava despolarizando vai se repolarizar. Por que ela se repolariza? A área de repolarização. Porque aqui fecham-se os canais de sódio, então o sódio não entra mais, e abrem-se canais de potássio. O potássio, ao abrir canais de potássio nessa região da membrana aqui, ó, o potássio escapa de dentro para fora da célula. Por quê? Porque ele está mais concentrado dentro da célula do que fora da célula. Consequentemente, se ele está mais concentrado dentro da célula do que fora, abrir um canal para ele, ele escapa para cá. Então, aqui a membrana se repolariza. Por que ela se repolariza? Ela volta a ficar positivo fora e negativo dentro. Por quê? Porque o potássio é uma carga elétrica positiva.
Então, se ele está saindo, aqui fica mais negativo. E se ele está chegando aqui, aqui fica mais positivo. Né? Enquanto que aí essa parte da membrana aqui se despolarizou. Então, vejam que isso faz com que o impulso vá se propagando. Então, como toda membrana tem que se despolarizar no neurônio, esse axônio ele é dito amielinizado. Olha a diferença do axônio mielinizado. Antes da gente ver, tem um vídeo mostrando essa despolarização, esse influxo sódio e potássio pela membrana celular. Então, aqui a membrana está em repouso. Né? Significa dizer que os canais de sódio e potássio estão fechados, então não há influxo. Quando o impulso ou quando o estímulo é propagado, a gente vai ver que o sódio entra na célula, imediatamente depois o potássio sai da célula. E assim os canais de sódio e potássio vão se abrindo. Ó. Se eu dou um estímulo aqui, ó, vejam o que acontece, né? Sódio entra, potássio sai. Depois essa constituição vai se mantendo. Ó. À medida que o impulso vai se propagando lá em cima, sódio está entrando na célula e potássio depois está saindo. Né? Então, isso significa dizer que o impulso está se propagando pela membrana celular. Né? É isso que representa essa figura. Então, aqui, ó, a diferença disso num axônio mielinizado. Então, vejam que aqui esse neurônio tem um revestimento dessas células aqui, que são os oligodendrócitos, né, ou células de Schwann, células da glia. Né? Então, dentro desse neurônio aqui, a produção de uma substância que é chamada de mielina, e essa substância ela tem um efeito elétrico de isolamento elétrico da membrana do axônio. Então, o que acontece? O impulso ele se propaga de forma muito mais rápida nesse neurônio que tem um revestimento dos oligodendrócitos. Por quê? Porque em vez dele despolarizar toda a membrana do axônio, ele despolariza só algumas partes. Olha aqui, ó. Ele só despolariza essa parte aqui, depois despolariza toda essa parte aqui e assim por diante. Então, ó, quando não tem o revestimento, nessas porções onde não há o revestimento da célula de Schwann, consequentemente não há o isolamento elétrico dessa região, o impulso se propaga de forma muito mais rápida, porque ele assume um efeito que a gente chama de saltatório. Então, o potencial de ação ele salta dessa região para essa. Ele não precisa despolarizar essa região interna. Por que ele não despolariza essa região interna? Porque os canais de sódio e potássio aqui, da membrana desse axônio, estão isolados eletricamente pela membrana dessas células aqui, que são chamadas células de Schwann ou oligodendrócitos, porque essas células produzem a mielina. Então, nas porções onde não há o revestimento dessas células aqui, os canais de sódio e potássio eles se abrem e se fecham, da mesma forma que na figura anterior. Só que na figura anterior, né, a gente não tinha nenhum axônio aqui revestindo. Então, toda a membrana celular teria que se despolarizar. Isso faz com que a propagação do impulso aconteça de forma mais lenta. Como nessa imagem aqui, apenas algumas porções do neurônio estão livres, né? Os canais de sódio e potássio estão presentes apenas nessa região aqui, e eles não estão bloqueados pela mielina produzida por a célula de Schwann, essas regiões que se despolarizam. Então, vejam que, como não precisa despolarizar todo o axônio, essas regiões se despolarizam e a propagação acontece de forma muito mais rápida. Né? Cerca de 3 a 5 vezes mais rápido, dependendo do calibre, né, desse neurônio, do calibre do neurônio, da espessura do neurônio e da quantidade de células de Schwann que tenha revestido nesse axônio. Quanto mais células de Schwann tiver revestindo esse axônio, mais rápido é a propagação desse potencial de ação.